Há alguns dias, o Ministério da Educação divulgou pela primeira vez em 9 anos os dados do ProUni e do FIES, que indicam o peso dos programas federais em relação ao ensino superior privado brasileiro. Segundo os dados do MEC, 1.660.000 alunos são beneficiados pelos programas, o que dá um total de 31% do total de matrículas no sistema privado do ensino superior. Há quem diga que o governo federal está, com isso, financiando não só os estudantes, mas o ensino privado como um todo, e que seria a prioridade investir em universidade pública gratuita, de graça. Será? Nós vamos perguntar aqui às nossas convidadas de hoje no programa Ensino Superior, que são as professoras Elizabeth Balbachevski, do Departamento de Ciência Política da USP, e Helena Sampaio, da Faculdade de Educação da Unicamp. Professoras, bom dia. Cássia Godoy está conosco também para a entrevista. E essa notícia, esses dados do ProUni e do FIES vêm à tona há alguns dias. E um pouco de maneira concomitante vem à tona também toda a questão na USP, Unicamp, especialmente a USP. A USP está gastando 105% do seu orçamento para pagar os funcionários. Eu queria começar perguntando se um tema tem relação direta com o outro. É tudo financiamento público, é tudo financiamento do ensino superior? Uma coisa, outra coisa completamente diferente, professora? Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que num dos casos nós estamos discutindo políticas de facilitação do acesso ao ensino superior. Essa hipótese levantada por vários colegas de que esse dinheiro, entre aspas, estaria sendo mal aplicado, porque afinal de contas é um dinheiro público que, se fosse revertido para o setor público, seria mais, sei lá, ético, alguma coisa parecida. Esse poderia ser um argumento. Ele não se coloca, porque afinal de contas os beneficiários não se colocam, primeiro porque os beneficiários desses programas, eles são cidadãos brasileiros, como nós. E, portanto, eles têm direito a um apoio do governo, da mesma forma como os estudantes das escolas públicas. Eu costumo dizer que o estudante do setor privado, ele paga duas vezes o ensino, porque ele, como cidadão, contribui para pagar o ensino público gratuito nas universidades, que ele é gratuito para o estudante, mas ele não é gratuito para a sociedade brasileira. E ele, por outro lado, ele paga o seu próprio ensino, que o estudante da escola pública não paga. Então, eu acho que não se coloca essa questão. Esse dinheiro, eu acho que a professora Helena pode explicar muito bem, são sistemas diferentes. Por exemplo, o ProUni não é um dinheiro público que está sendo investido, mas é uma isenção fiscal, né? E aí eu acho que a professora Helena pode explicar Não mais. é questão então de tirar o dinheiro daqui, colocar ali e se resolver tudo, é isso? Existe um outro mecanismo aí, né? O financiamento do ProUni. Na verdade, o ProUni funciona com uma isenção fiscal das instituições privadas, né? Elas podem ter uma isenção de até, acho que creio, 8% em relação às vagas efetivamente preenchidas com o ProUni. Então, esse dinheiro, né, ele faz parte do imposto que deveria ser pago pelas privadas e que eles recebem essa isenção. Então, não é um dinheiro, vamos dizer assim, completamente limpo, desvinculado, né? Ele é um abatimento do total de impostos. E eu acho que também a gente tem que chamar atenção que esses mecanismos de apoio, né, de acesso e permanência do estudante no ensino superior, ele se dá de uma forma muito específica no setor privado, que não, se pegássemos esse montante de dinheiro e aplicássemos no setor público, e se isso fosse possível, né, claro, nós estamos falando de várias formas de financiamento, então isso não repercutiria no mesmo número de beneficiados, porque o ensino público, né, esse que nós conhecemos, as universidades federais, estaduais, ele é muito mais caro, né, por aluno do que eventualmente essa bolsa no setor privado, né? A gente precisaria ter muito mais recurso para chegar a ter esse efeito que nós conseguimos hoje
enfim, dessa triplicação quase das matrículas no ensino superior brasileiro nos últimos anos. Então, não seria suficiente, né? Dá para dizer então, que as são pessoas dois às vezes falam modelos? assim, nós temos um custo aluno, acho que a professora Beth pode falar isso, mas o custo aluno de uma universidade pública que realiza pesquisa, que tem professor, né, ganhamos mal, né, estamos em greve e tal, mas de qualquer modo você tem outras possibilidades, né? E não é hora-aula, né, como ocorre no setor privado, você tem outras, enfim, a contrato de trabalho por tempo integral, dedicação exclusiva. Isso seria quase inviável, né? Você colocar cerca de 1/3 a mais. Isso é inviável. É inviável, Isso não é quase inviável. Não nenhum. existiria, é um pouco que a gente estava conversando, não existe lugar nenhum no mundo não existe, esse modelo de massificação através de um modelo de universidade de pesquisa, não existe. São dois modelos, sim. Na verdade, você tem um modelo de ensino que eu acho que predomina no setor privado, predomina maciçamente no setor privado, que é uma instituição de ensino, tá certo? Isto não significa que necessariamente este ensino precise ser pior do que o ensino da universidade pública. Na verdade, não é. É perfeitamente possível você ter uma instituição completamente, quer dizer, maciçamente dedicada para o ensino, com pouca atividade de pesquisa e um ensino de qualidade. No Brasil, a gente tem um exemplo disso, que é o ITA. O ITA não é uma instituição de pesquisa, ele faz algumas pesquisas, mas ele é prioritariamente uma instituição de ensino e todos nós sabemos que o ITA é uma das melhores formações de engenharia que você tem acesso no Brasil. Nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum você ter instituições que têm como missão o ensino. Quando você tem como missão o ensino, evidentemente você pode ter um custo aluno muito mais barato, porque todo o custo que está atrelado à atividade de pesquisa, ele não é carregado para dentro da instituição, tá certo? E o custo de pesquisa é um custo muito caro, tá certo? Você não pode ter um pesquisador de ponta e querer que esse pesquisador, por exemplo, dê 16 horas de aula por semana. Isto é inviável, tá certo? Não é possível essa pessoa ser ao mesmo tempo um profissional de ponta da pesquisa e ao mesmo tempo ser uma pessoa envolvida, profundamente envolvida com o ensino, especialmente com o ensino de graduação, que é um ensino que demanda muito da atividade do professor. Tá certo? Então, a universidade de pesquisa ela é sempre mais cara e ela é mais cara por razões bastante razoáveis, não é porque você desperdiça dinheiro, é porque você, para ter uma atividade de pesquisa, você tem que pagar o professor para ele ser professor num período mais curto de tempo e precisa pagar um tempo grande de pesquisa. Fazer pesquisa implica você fazer projetos, implica em você fazer a pesquisa, implica em você ter você acompanhar a literatura internacional, formar pesquisadores, e isso é uma coisa que ocupa muito tempo. Então, em todos os países do mundo, você tem essa tensão e normalmente você acaba resolvendo, entre aspas, esse problema, criando um setor muito mais focado no ensino. No Brasil, por fados inconstantes, o setor privado ocupou esse nicho. Na Argentina, é o setor público que ocupa esse nicho. Mas na Argentina, né, eu gosto sempre de lembrar isso, o ensino público argentino, ele funciona com professor hora-aula. Tá certo? Ele funciona com professores pagos. No México também. Isso não é necessariamente, não é a melhor solução, eu não acho que seja a melhor solução. Mas, sem dúvida, isso acaba acontecendo. Então, de fato, o que a professora Helena falou é verdade. Se você investisse todo esse recurso, né, que não é tão grande assim, mas se você pegasse todo esse recurso e investisse no setor público, isto não produziria a mesma oferta de vagas para o ensino de graduação que você tem no setor privado. Agora, professora Helena, a gente teve um crescimento importante dessas duas políticas públicas, o ProUni e o FIES, nos últimos anos no ensino privado, né? A gente trouxe esse dado que o Simão estava falando no comecinho, 31% agora. Em 2010 a gente tinha apenas 11%, está em franco crescimento. Tem um limite para esse crescimento? A gente está perto dele, ainda está muito longe?
É interessante, né? Eu acho que o que vai mais crescer é o financiamento, é o FIES. Que é o que já é maior, a gente né, hoje em já dia. é maior. Nós temos quase uma estagnação do ProUni, embora tenha crescendo, mas diminuiu o ritmo de crescimento. Na verdade, quem cresce mesmo é o FIES. O FIES não tem limite, né? Porque se trata de um financiamento. O governo, que é o agente financiador, aí não tem limite. No ProUni tem um limite que é o montante de desconto, né? Então, a partir de um certo número de bolsas concedidas, também não é mais muito interesse da instituição privada ampliar muito, porque ela tem um teto, né? Que são os 8% do que ela pode descontar. Então, ela também não vai disponibilizar muito mais depois desse teto. Né? Agora, o FIES é infinito, né? Desde que o governo aguentar, desde que acha recursos, evidentemente. E para o setor privado, todo o crescimento, né? Eu acho interessante que nós temos, né, esse crescimento, que hoje representa 1/3, né? Quase com ProUni e FIES, e nós temos alguns poucos grupos hoje que já representam 50% das matrículas em ensino superior. Esses grandes conglomerados privados, né? A Anhanguera com a Croton e todas essas fusões. Então, esses grandes grupos, acho que deve ser uns meia dúzia, já representam metade. Então, é interessante ver a concomitância, né, do crescimento do FIES. Nada contra o financiamento para o estudante, acho que a professora Beth deixou claro, é um direito dele, né, a universidade, mas como esses dois fenômenos, eles estão andando de forma muito entrelaçada. Eu acho que a professora Helena tocou num ponto que eu acho que é realmente preocupante, que é a massificação do ensino superior no Brasil está se fazendo através da criação de grandes conglomerados que tem uma concepção de ensino muito, eu acho que muito limitada. Eu acho que esse é um problema. Eu não acredito que isso seja decorrente do modelo de financiamento, porque o FIES não produz isso. Eu acho que esse processo de aglomeração no setor privado é, em grande parte, uma resposta ao modelo de avaliação, fiscalização que o governo federal, que o Ministério da Educação faz sobre o setor privado, que impõe custos muito grandes a essas instituições, e as instituições menores, elas não têm como fazer frente a esse custo. Quer dizer, Que tipo de custo, professor? por exemplo, você cria essa fantasia de que todo o ensino superior precisa fazer pesquisa. Você cria essa fantasia que qualquer curso precisa ter uma quantidade X de mestres e doutores. Esses doutores e mestres ganham mais do que um professor que pode ser muito bom por ser especialista no mercado, por exemplo. Exato. Mas não tem aquela formação. Não tem aquela formação. E você tem um tratamento muito desigual entre a instituição que não tem o status de universidade e a instituição que tem status de universidade. Do ponto de vista do negócio, né? da lógica de mercado, você ser universidade te dá liberdade, você ser uma instituição não universitária te amarra num conjunto de constrangimentos que vai desde o tamanho da sala, quer dizer, você tem que responder a cada passo que você dá, tem alguém do Ministério para quem você tem que prestar. Então, isso empurrou essas instituições a procurarem um modelo de universidade. O modelo de universidade, da maneira como é pensado no Brasil, ele é uma coisa louca, né? Porque, por exemplo, forçou essas instituições privadas a investirem na pós-graduação, que nunca foi um negócio deles, não é uma coisa interessante, a pós-graduação, para ela funcionar, ela justamente precisa estar acoplada à pesquisa, e a pesquisa nunca foi o foco desse setor. Então, o que acontece? Todas essas coisas acabam penalizando fortemente a instituição menor, a instituição local, etc., e favorecendo o surgimento desses grandes conglomerados, que isso sim é uma dinâmica, digamos assim,
pelo menos preocupante. Eu acho que é importante o que a professora Beth falou, que na verdade esse processo de fusão e de formação do conglomerado tem muito mais a ver com a nossa trajetória, né, de desenvolvimento do ensino superior no Brasil, de como foi, né, se construindo essa moldura legal, e do que, obviamente, não é uma coisa recente do financiamento. O que eu só quis salientar é que, na verdade, você tem uma coincidência desses processos, né? Esse processo de conglomerado e o do financiamento, que, na verdade, hoje, esses grandes grupos, eles estão fortemente beneficiados por esse sistema de financiamento. Claro. E tem o crescimento, não que eles precisassem disso para acontecer, mas o crescimento deles, doravante, vamos dizer assim, depende, né? Isso eu estou falando um pouco das entrevistas que eu realizei com os grandes, né, gestores e empresários aí desse setor privado. Eles depositam todas as fichas de manutenção do crescimento do setor, né, no FIES. Até porque nós temos um estrangulamento do ensino médio, né? Então eles dependem também desses alunos mais velhos, né, desse retorno às salas de aula das pessoas que estão fora da faixa etária, comumente vai para a universidade. No Brasil, certamente a gente precisa tanto de instituição de ponta, de pesquisa avançada, como massificar o ensino superior. A gente pode dizer que o ideal seria ter as duas coisas num modelo separado, investir numa instituição de pesquisa menor, que pudesse concentrar um número menor de alunos e pesquisar de maneira avançada, e investir também na massificação, enfim, numa universidade que não estivesse tão voltada à pesquisa, mas sim na educação. Só que no Brasil a gente acaba misturando as duas coisas dos dois lados. Por exemplo, a USP, que é uma instituição que tem que ser de pesquisa avançada, enquanto a gente vê as universidades no mundo, por exemplo, Yale tem 7 mil estudantes, Princeton, a USP tem 92 mil. E daí a gente também tem a universidade de massa que acaba também presa porque tem que fazer pesquisa. Ou seja, está tudo muito misturado quando as coisas deveriam estar separadas cada uma de um lado, é isso? Eu acho que olha, as pessoas podem não gostar dessa ideia, mas isso é o que aconteceu no mundo todo. Inclusive, quando as pessoas falam, não, mas a Alemanha, por exemplo, ela só tem universidades, mas a Alemanha só tem universidades, vírgula, porque a gente não pode esquecer que mais de 60% dos alunos de ensino superior da Alemanha estão matriculados naquilo que eles chamam de, não sei o nome em alemão, mas enfim, são as escolas técnicas. E a escola técnica é uma instituição de ensino, é uma instituição muito mais, digamos assim, muito mais próxima do perfil de uma escola comunitária do sul do Brasil, que é uma instituição privada, que atende regionalmente, tem um foco mais regional, etc., do que a universidade. Ela é a ponta do iceberg de um sistema muito mais diversificado do que a gente imagina quando a gente olha daqui e fala, que maravilha, a Alemanha só tem universidades, todas as universidades têm mais ou menos a mesma qualidade. Isso não é verdade. Não é verdade em quase nenhum país do mundo. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha passado por um processo de massificação e, ao mesmo tempo, preservado esse sistema. A gente também não pode esquecer que países onde a universidade cresce, ela tende a ter esse processo de enfraquecimento, né, da qualidade, etc. Há alguns países em que você tem universidades grandes e universidades de pesquisa, né? Os Estados Unidos costuma ser lembrado porque Yale, Princeton são instituições privadas, mas quando você vai para Michigan, State University, Califórnia, são grandes universidades. Mas a gente não pode esquecer que todos esses países, essas grandes universidades de pesquisa, elas usam intensivamente a mão de obra do estudante de doutorado. Essa é uma mão de obra que a gente não usa. A gente usa, quando usa muito pouco, existe um constrangimento muito forte. Eu não estou necessariamente defendendo que isso seria a melhor alternativa, mas o fato é que quando você vai para a Europa, por exemplo, o estudante de doutorado, ele é um funcionário da universidade. E custa menos. E por isso ele custa menos, porque ele não é um doutor, ele é um estudante de doutorado. Então
O salário dele é menor, ele é um assistente de ensino, mas ele tem responsabilidades pedagógicas. Ele dá aula. O que na nossa visão virou uma espécie de tabu, né? Isso não é possível, você não pode permitir que isso aconteça. E ele acaba atuando em outros lugares, né? Ele acaba atuando em outros lugares, quer dizer, o nosso estudante de doutorado acaba dando aula no setor público, no setor privado, etc. Né? Isso é uma coisa mais ou menos comum. Mas voltando, eu acho que, Rodrigo, você colocou uma coisa interessante, né? É que como se nós tivéssemos uma legislação, né, que impõe ao setor privado uma certa participação em pesquisa, na pós-graduação, então fica misturado. E também uma demanda das universidades públicas para que façam um pouco esse ensino de massa, né? E a gente tem visto essa tendência. Eu acho que a abertura, né, dos campos, né, com cursos mais curtos, com outro perfil. A gente tem a USP Zona Leste, temos o campi de Limeira. Eu acho que é uma tendência de você diversificar um pouco o perfil da universidade. A universidade internamente para poder atender uma clientela, vamos dizer assim, mais ampla. O Reúne. Né? O Reúne. Daí nós temos nas federais, né? Então nós temos essa tendência aí de tentar expandir um pouquinho. E, por outro lado, uma exigência também dessa legislação, que o setor privado tem que fazer pesquisa, que tem que ter pós-graduação. Então, fica um pouco esquizofrênico, né? Porque é como se você cedesse de um lado e o outro se ajustando em cima de uma coisa que está ficando grandiosa e sem muita especialização entre os nichos, né? E que eu acho que seria muito mais interessante se a gente apostasse numa diferenciação, né? Não acho que a universidade pública não tenha que se voltar a essa pluralidade, mas eu vejo um pouco esquizofrênico esses modelos, né? Eles querendo que cada instituição meio que realize tudo, e não é a instituição na sua individualidade que tem que responder a todas essas demandas, mas sim o conjunto do sistema que poderia caminhar um pouco nesse sentido. Não sei se... Eu acho que o grande problema que a professora Helena está chamando a atenção é que, no caso do Brasil, existe um estigma em relação ao ensino. Na verdade, esse que é o problema. Nós temos um estigma em relação ao ensino. Nós temos uma visão, engraçado, que a gente tenta passar um discurso igualitário, etc., etc., mas, na verdade, nós temos uma visão extremamente hierárquica e esse é o problema. Porque na nossa sociedade, você olha para uma instituição e fala assim, aquela instituição não faz seleção, ela aceita qualquer um, tá certo? Ora, isto no Brasil é visto como um estigma de uma instituição. Eu cansei de ver instituições europeias, finlandesas, alemãs, americanas, que batem no peito e falam, nós somos uma instituição de portas abertas. Isso para eles é um lema, é um orgulho. Quer dizer, nós recebemos o estudante, ele tem a qualificação que ele for e nós conseguimos fazer desse estudante um profissional, uma pessoa importante. Isso não é valorizado no Brasil, tá certo? Quer dizer, mesmo uma instituição que de fato opera com portas abertas, ela tem que ter vestibular, porque senão isso não é valorizado. Quer dizer, então, a gente, no fundo, a gente trabalha com modelos... O Enem, né? Exato, o Enem te coloca a gente trabalha com modelos extremamente hierárquicos, extremamente valorativos. Nós usamos uma única régua para valorizar todo mundo. E quando nós sabemos que o nosso ensino médio, ele produz estudantes de perfis muito diferenciados. E que, evidentemente, um determinado tipo de perfil de aluno, por mais que você coloque cotas, etc., etc., ele não vai entrar na universidade pública, tá certo? Esse jovem, então, o que a gente faz com ele? A gente diz para ele que ele não pode fazer a universidade, que ele não pode almejar fazer a graduação, ou a gente joga ele fora e vamos começar tudo? Não, a gente tem que fazer. Na verdade, existe uma atividade, uma vocação do setor privado que a nossa sociedade, o nosso discurso intelectual faz questão de fazer de conta que não existe, que é justamente essa instituição de portas abertas que recebe todo mundo
A Universidade Livre de Berlim é uma instituição de portas abertas. E a gente, Exatamente. certo. E a gente faz de conta que uma instituição desse tipo necessariamente é uma instituição ruim. É verdade. Agora, entrando um pouco na questão do financiamento das entidades públicas, o Rodrigo estava mencionando no começo da nossa conversa o comprometimento da folha de pagamento, né? A USP, 105% do comprometimento do orçamento, no caso da Unicamp, 97%. É uma situação bem complicada. O que a gente poderia ter de alternativa, de modelo de financiamento para tornar a situação dessas universidades mais confortável? Olha, eu acho que o problema não é um modelo de financiamento. As universidades estaduais paulistas, elas são muito diferentes das universidades do resto do sistema público brasileiro. Por quê? Porque a Universidade Paulista, ela tem acesso a um financiamento garantido, a um recurso garantido, não contingenciado, que ela pode, inclusive, guardar de um ano para o outro. O resto do setor público, das universidades federais e estaduais, não funcionam dentro dessa. Elas são muito mais dependentes do recurso que é passado mensalmente para a instituição. As universidades federais não são elas que pagam a folha de pagamento, é o governo federal diretamente que paga a folha de pagamento. Então, é uma situação muito diferente. Eu acho que o que está acontecendo com as universidades públicas do estado de São Paulo, particularmente, é uma situação muito contingente, porque o que aconteceu? No início, quando se implantou a nota fiscal paulista, o estado de São Paulo teve uma grande arrecadação, um salto no aumento da arrecadação do ICMS. Naquela época, isso coincidiu com uma expectativa de que a economia brasileira cresceria nos anos seguintes algo em torno de 3 a 4% ao ano. Era o que se discutia naquela época, tá certo? A Universidade Estadual Paulista, ela é financiada por esse recurso que é o ICMS, que é extremamente sensível ao desempenho da economia. Eu acho que ele é um imposto volátil, porque quando a economia cresce, ela cresce muito. Quando a economia começa a derrapar, como é o que está acontecendo com o Brasil nos últimos 4 anos, esse recurso ele começa a se escassear, porque a atividade é um imposto que você cobra da atividade imediata, tá certo? Então, o que aconteceu? Quer dizer, é claro que poderia se dizer, bom, a USP gastou em excesso, comprometeu em excesso, é possível, eu acho que isso aconteceu. Mas o que aconteceu é que a USP planejou um crescimento com base numa expectativa de aumento de arrecadação que não se realizou. E, infelizmente, para o bem e para o mal, no Brasil, quando você se compromete com um determinado custo de salário, principalmente no setor público, você não pode voltar atrás, tá certo? Quer dizer, expandiu. Se diminuiu a demanda, eu não posso fazer nada. Aquele servidor está contratado, concursado, ele faz jus aquele dinheiro e tudo que ele vai ganhando a mais por tempo de serviço, claro, etc, etc. Então, eu diria que são coisas diferentes. Quer dizer, há um problema de financiamento do setor público, particularmente porque, por exemplo, a USP ela investiu nessa ideia de se transformar, ela é a universidade mais bem colocada nos rankings internacionais, então há uma expectativa de que a USP mantenha essa posição ou melhore essa posição. E isso é muito caro, tá certo? Isso é muito caro. Eu acho que não existe nenhuma universidade, todas aquelas 100 primeiras universidades de pesquisa do mundo, nenhuma delas é mantida exclusivamente com dinheiro público. O dinheiro público ele não consegue pagar o custo de uma universidade de pesquisa hoje em dia, né? No caso da USP isso é pior, porque ela é uma universidade de pesquisa e de massa, como você mesmo lembrou. Quer dizer, ela tem mais uma vez, nenhuma daquelas 100 primeiras universidades tem o volume de estudantes que a universidade da USP tem. Tem algumas chinesas que têm, mas a gente não pode esquecer que na China a universidade pública é paga, né? Professores, a gente está chegando aqui ao fim do programa, mas eu queria terminar perguntando para a professora Helena. A gente tratou de 2 assuntos, questão de financiamento do ensino privado e também um pouco como financiar o ensino público e modelos também de universidades. Mas quando se olha para esses números aqui de quanto tem, vamos chamar assim de uma espécie de subsídio
do governo federal para o ensino privado, as pessoas dizem, poxa, mas esses grupos que estão, como a senhora ressaltou, dominando de alguma maneira boa parcela do ensino privado, eles são tão, assim, tão grandes, tão ricos, eles não poderiam assumir um pouquinho uma parcela disso? O governo deve realmente financiar quem tem tanto dinheiro? De maneira rápida, se for possível, professora. Uma pergunta. O governo, pelo fato dos grupos serem ricos, deveria investimentos ou uma coisa também não tem nada a ver com a outra? Eu acho que ele não estava investindo no setor privado, ele está financiando alunos, né? Acho que tem que deixar bem claro, se o beneficiado por esses financiamentos acaba sendo também o setor privado, eu acho que não existe um depósito do governo federal no setor privado. Não está investindo em pesquisa, não está pagando, ele está investindo o estudante de baixa renda, em geral, né, que tem acho que 2 salários mínimos de renda familiar, quer dizer, é um estudante extremamente de baixa renda, carente que, em geral, no caso do FIES, mais velho e que vai para o ensino noturno, quer dizer, então acho que a gente tem que dissociar, né? Não vamos agora misturar e falar, não, vamos retirar porque no final das contas é o empresário, o capitalista que está se beneficiando. Sim, é porque ele oferece esse serviço, né? Mas o acesso, senão a gente começa a discutir a Bolsa Família, porque as famílias vão comprar produtos do pão de açúcar, ou porque vão começar a consumir produtos, importar, né? Sadia, enfim. Como é que fica, né? Então, acho que a gente tem que, falando bem assim, claro, é um pouco a mesma lógica, né? Então, é um serviço que o setor privado oferece. Muito bem. Professores, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Ensino Superior, que termina aqui. Nós nos vemos na próxima. Até lá.